Aleluia. Glória a Deus, né? Vai se sentando no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por causa disso. Deus é bom todo o tempo, amém, amados? Se você puder, vai abrindo sua Bíblia comigo. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, o último versículo do Velho Testamento. Nós vamos estar lendo essa palavra. Eu tenho certeza que vai ser uma palavra rema aos nossos corações, amém? Tenho certeza que será tremendo o falar de Deus ao nosso coração nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grande és tu, Senhor. Capítulo 4, último versículo. Último versículo. Malaquias 4, versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Diga comigo, a vontade de Deus é que o coração do pai seja um com o coração do filho. Você pode fechar seus olhos nesse instante? Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor derramado sobre nós. Muito obrigado por tudo, Deus. Agora fale aos nossos corações de uma forma, Senhor, que somente o Senhor sabe. Pai, em nome de Jesus, que cada família que aqui está, saia daqui transformado e redimido pelo teu poder. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amados irmãos, por favor, me dê de presente a tua atenção. Me dê de presente a tua atenção nesse instante, sabendo que aquilo que vai ser tratado aqui nessa noite é de fundamental e de uma extrema importância. Porque, amados, nós estamos falando hoje não é só por causa do Dia dos Pais, mas é também o que essa palavra representa. Porque eu quero, nesse instante, que você faça algo comigo. Feche seus olhos nesse momento, por favor. Feche os seus olhos e agora, quando eu disser a palavra pai, o que é primeiro que vem na sua mente? Quando eu digo a palavra pai, qual é a lembrança que vem na sua mente? Sabe, amados, essa palavra, quando diz pai, para mim, ela tem dois momentos. Falando do meu pai terreno, que já se foi, está na glória. Até os meus 21 anos de idade. Quando eu e meu pai, nós não tínhamos um relacionamento saudável, onde nós, talvez, não éramos inimigos, mas também não éramos os melhores amigos. Mas após dia 24 de abril de 2001, tudo mudou na minha vida. Mudou porque eu e o meu pai, nós nos tornamos melhores amigos. E ele morreu, não aos meus braços, mas a última pessoa que falou com ele fui eu. Ele me deu bênção, estava já internado e na mesma noite ele faleceu. Ganhei meu pai para o Senhor, também o batizei em cima de uma cama. E isso tudo pela graça e a bondade do Senhor Jesus. Sabe, amados, mas para alguns, o que vem na lembrança é a lembrança de um abraço, a lembrança de uma palavra. Talvez para alguns aqui a lembrança de um homem trabalhador, honesto, justo, de um homem bondoso, que ele fazia o que podia e o que não podia em prol da sua família. Um homem presente. Um homem às vezes bonito ou às vezes mais humilde. Talvez também para outros aqui essa palavra pai causa dor, causa constrangimento.
Talvez aqui essa palavra expresse uma palavra ou uma promessa que não foi cumprida, ou dentro de muitas que foram proferidas, nenhuma foi cumprida. Talvez aqui tem pessoas que quando lembram dessa palavra, tem uma dor no coração por uma ferida na alma, uma dor que não cicatriza, uma palavra grosseira, talvez uma palavra mais forte, talvez um exemplo que foi dado, uma imagem que não sai da mente. Né? Como isso é terrível. Eu tenho a lembrança do meu pai quase não bebia, mas eu tenho a lembrança eu devia ter meus 8 anos de idade, meu pai tomou um pouco a mais, e eu lembro do meu pai dormindo de meia. Eu não sei por que isso me lembra, mas eu lembro do meu pai dormindo de meia. Mas o meu pai nunca foi um homem de sair com a gente, de ter tempo de qualidade, isso na nossa infância. Depois é outro sentido, como eu disse. Mas eu não lembro de uma pescaria com meu pai, a não ser uma, há muitos anos atrás, devia ter meus 8 anos de idade. Mas não lembro de um abraço do meu pai, a não ser daqueles que eu chegava e pegava ele e abraçava. Sabe, amados, e para muitos aqui, talvez a palavra pai traga à tona justamente dores na alma. E não só dores, mas também esse trauma gera posicionamentos que talvez você não entenda porque você tem hoje. E quando Jesus chega nessa terra, ele disse, olha, eu vim para apresentar a vocês, trazer a vocês, não mais uma igreja, mais uma religião, ou simplesmente mais uma forma de crer. Não, Jesus diz, eu vos trago o reino do meu Pai. E esse talvez foi o maior problema de Jesus, porque enquanto ele tratava Deus como Jeová, como o grande, o todo-poderoso, Jesus não tinha problema com os homens, mas quando Deus revela quem Jesus era, quando Jesus é revelado a sua paternidade, tudo muda para Jesus. Ele começa a ser perseguido, não entendido, e isso também acontece conosco. E talvez você está aqui hoje, e nós vamos discorrer algumas coisas, talvez você vai achar posicionamentos da sua vida, posicionamentos na tua atuação, ou talvez de como você vê seus filhos, como você se relaciona com seus filhos, talvez até como você se relaciona com o seu cônjuge. Porque isso tem tudo a ver. Tem mulheres que procuram nos maridos o pai que nunca existiu. E isso cria uma dependência excessiva. Muda a forma de ver o cônjuge, não como marido, mas como um pai. E isso é um problema sério. Homens que não conseguem ser realmente um pai exemplar, ou aquele que deveria ser, como um pai que defende, um pai que não é ausente, um pai que abraça, um pai que direciona, que corrige, que protege, mas um pai também que eleva. Um pai que realmente coloca a criança para cima, dá a ela ênfase, você vai conquistar. Sabe, amados, isso tudo está intrínseco na paternidade. Isso tudo está ligado a quem o pai representa, quem o pai é. Então essa falta causa danos no estado mental que talvez, amados, nós precisamos parar hoje para que Deus possa consertar algumas coisas na nossa alma. Porque o que nós vivemos com os nossos pais influencia de uma maneira que talvez nem nós mesmos enxergamos aquilo que nós estamos vivendo. E o pior de tudo, que o nosso relacionamento com o nosso pai muda até a forma que nós nos relacionamos com Deus. Porque nós chamamos Deus de pai. Mas quando eu falo pai para Deus, como é que isso representa no meu coração?
E amados, há uma guerra. Há uma guerra terrível. E você vê Deus trazendo uma palavra através do profeta Malaquias. Antes, eu não sei se você na tua Bíblia, depois de Malaquias tem uma página em branco. Dá uma olhada depois na sua Bíblia. Se depois de Malaquias também, quem tem uma página em branco na sua Bíblia, faça assim com a sua mão. Uma página em branco. Olha só, várias Bíblias têm uma página em branco. Sabe o que isso significa? Significa 400 anos de silêncio de Deus. Quase todas as Bíblias têm essa página em branco. Significando justamente 400 anos que após esta palavra que Deus profere através do profeta Malaquias, e a palavra não é, olha, eu vos abençoarei de qualquer forma, eu esmagarei, vai ser guerra, porque o contexto era esse. O contexto era de guerra, o contexto era de necessidade, o contexto era de adoração a Deus de toda forma, mas quando Deus vai entrar em um período de silêncio, Deus traz uma palavra dizendo, olha, vai vir um tempo que o coração dos pais serão convertidos, quer dizer, estarão em sonância com o coração dos filhos. E eu converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isso trazendo uma palavra justamente que Deus ama a família, Deus ama a instituição, porque foi Ele mesmo que criou. A última palavra profética que nós temos antes do silêncio de Deus é essa, que Ele converteria. E olhe bem, amados, Deus não está falando aqui de comportamento. Ele está falando de coração, Ele está falando de alma, Ele está falando de família. Porque é possível estar perto no corpo, mas longe do coração, longe da alma. Desligado da família, desligado do pai, desligado da mãe. É possível, amados, morar na mesma casa e não conhecer as dores uns dos outros. Se tornar frio num relacionamento que deveria ser o melhor possível. É possível, sim, você bancar financeiramente um filho e você não saber o que se passa dentro do coração do seu filho. É possível você cobrar o dinheiro do seu pai e você não se dar conta do que passa no coração do pai. As pressões que ele vive, as pressões que ele tem. É possível, amados, um filho crescer, tornar-se adulto, constituir a sua própria família. E ainda assim, carregar dentro de si perguntas que nunca foram respondidas. Perguntas que nunca foram realmente explicadas ao nosso coração. Porque o pai não estava lá? Porque o pai não era presente? Porque meu pai nunca me abraçou? Porque o meu pai não me ensinou? Porque o meu pai não estava comigo? Porque o meu pai nunca disse que me amava? Porque o meu pai nunca me levou para a escola? Porque o meu pai nunca esteve presente? Sabe, amados, o inimigo ele tem usado de estratégias, e estratégias destrutivas realmente, contra essa geração. Uma geração que está perdida. Uma geração que não sabe o que sentir. Uma geração que não sabe, às vezes não tem palavra de direcionamento, e a palavra de Deus ela vem dizer que tudo era no mandamento. Deus, olha, dizia, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, eu os ouvirei do alto dos céus e atenderei aos seus pedidos. Deus também diz, olha, eu estou enviando mandamentos para que vocês andem. Segundo ele, se vocês andarem nesses mandamentos, vocês serão abençoados. Vocês terão tudo, eu vou abençoar a família de vocês, eu vou abençoar os seus filhos, os seus netos. Você sentará à mesa e verá a bênção do Senhor sobre a sua casa. Sabe, amados, e quando o inimigo consegue ferir, quando o inimigo consegue tocar justamente nessa relação, essa relação familiar, não é a você ou a sua família em si, mas ele está tentando atingir justamente aquilo que deveria ser mais importante para você.
mais importante do que o teu trabalho, mais importante do que o teu emprego, mais importante do que a tua casa. Pastor, mas eu só estou correndo atrás para dar uma vida melhor para a minha família. Às vezes você está correndo atrás de dar o melhor para a sua família e você está justamente perdendo-a. Sem dar um tempo de qualidade, sem estar junto com os seus filhos, sem ver como é que ele cresce. Sabe, amados, o que Satanás quer é isso. Satanás tem enchido a nossa vida de problemas, de dificuldades, de ansiedades. Parece que nada está bom. Parece que nada está bom. A gente está sempre em busca de algo melhor, de algo maior. E isso às vezes nos leva para longe e nós não estamos percebendo que os nossos filhos estão perdendo a identidade. Que os nossos filhos estão perdendo a sua semelhança, está perdendo a sua intenção de segurança, de paternidade, de pertencimento de uma família. Nós não estamos percebendo isso, amados. Talvez o maior campo de batalha que nós, como seres humanos, temos, é justamente esse campo de batalha chamado paternidade. Porque ele sabe que um pai presente, não um pai que está perto, um pai presente, saudável, idôneo, cheio de Deus, ele pode marcar gerações. Ele pode marcar. Vendo uma palavra do pastor Luciano Subirá, ele disse assim, olha, alguém disse para ele, o seu filho é uma bênção, Israel. Ele falou assim, mas porque eu sou uma bênção. E também porque o meu pai foi uma bênção. O meu pai, ele dizendo, o meu pai perdeu o pai dele aos 12 anos de idade. Ele tirou a sua própria vida. Mas o meu pai decidiu entregar a vida para o Senhor. E isso, toda a geração foi mudada. Tudo isso foi mudado. Sabe, amados? Então nós precisamos prestar muita atenção sobre isso. Nós precisamos prestar muita atenção. Porque a presença de um pai, ela ajuda a construir uma identidade. Olha comigo Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Mateus 3. Essa é uma palavra de Deus, dizendo de Jesus. Seu pai dizendo ao filho. Olha o que diz Mateus 3:16. Assim diz a palavra do Senhor. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. 17. Então, uma voz dos céus disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou, talvez na sua versão está dizendo, em quem me comprazo. É em quem eu tenho prazer. Sabe, amados, quando Jesus é batizado, eu tento imaginar esse momento. Jesus é batizado pelo seu primo João Batista. Após ele sair da água, eu tento imaginar o céu se abrindo. O céu se abrindo, o Espírito Santo vindo como uma pomba, pousando sobre ele, passando sobre ele. E eu tento imaginar que voz foi essa. Amados, meu pai faleceu já tem 5 anos. Eu de vez em quando ainda eu consigo ouvir a tonalidade do som da voz do meu pai. Eu consigo ouvir. Meu pai tinha um assovio característico dele, que nós podíamos estar em qualquer lugar do mundo, com o maior barulho que fosse, se ele desse o assovio dele, que era mais ou menos assim, ó. Mas aquilo ninguém fazia igual. Eu e meus irmãos, na hora que eu via isso, nós já ficávamos espertos, já procurávamos, para achar onde que está o pai. Porque isso aí era na nossa alma. Agora eu tento imaginar Jesus agora aqui na terra, 30 anos depois. Ele ouvindo a voz do seu pai, aquela voz que ele ouvia lá em cima. O céu se abrindo e uma voz descendo. Eu não sei que tonalidade era essa, que potência de voz era essa, que potência de som era esse, mas uma coisa é certa.
ela disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe, amados, aqui Jesus ainda não tinha feito nada do seu ministério. Aqui é o início do seu ministério. É o início aqui. E isso acontece justamente antes dele ter iniciado. Sabe, amados, e aqui nós vemos um Jesus que ainda não tinha multiplicado pães, que ainda não tinha feito milagre algum. Um Jesus que não estava ainda no centro da mídia, vamos colocar assim. Mas a palavra vem: meu filho, este é meu filho. Deus estava trazendo uma característica sobre a vida dele, dizendo: olha, esse é o meu filho, ele pertence à minha casa. Ele pertence a mim, ele saiu de dentro de mim, ele pertence a mim. Também Jesus estava recebendo a palavra de amado. Olha o afeto que Deus está dando, você é amado. Era a palavra que Deus estava dando a Jesus. E também estava dizendo: e em você eu tenho prazer. Era uma palavra de afirmação, de aprovação, ligando ele àquilo que ele iria fazer. Sabe, amados, aqui nós vemos Deus colocando identidade sobre Jesus, dizendo quem ele era, antes do desempenho, antes de Jesus mostrar quem ele é. E sabe o que é mais importante? Jesus aqui não precisou fazer nada. Ele não precisou trabalhar, não precisou fazer nada para receber ou conquistar o amor do seu Pai. Não, ele não precisou fazer. Ele caminhou porque ele sabia quem era o seu Pai. Ele confiou porque ele sabia quem era o seu Pai. Sabe, mas nós vemos gente justamente vivendo ao contrário. Passam a vida tentando alguma coisa para impressionar as pessoas, impressionar o Pai, impressionar nas situações, tentando se sentirem suficiente, tentando com o seu fazer ser acolhido, ser abençoado por seu Pai. Quantos filhos não estão fazendo assim? Quantas filhas estão fazendo assim? Tentando ser vistos, tentando ser abraçados, tentando ser amados. Tentando de alguma forma no seu fazer, receber de Deus, do seu Pai uma palavra: olha, eu tenho orgulho de você. Sabe, amados, muitas vezes é assim. Nós vemos aqui que Jesus, ele sabia qual era o seu valor. Ele sabia quem ele era. Pais, você que está aqui nessa noite, você que está aqui me ouvindo nessa noite, não deixe ser o mundo o primeiro a falar que o teu filho é bom ou que o teu filho é uma bênção. Não deixe as pessoas dizerem aquilo que você deveria ter dito. Quando um fala é uma coisa, mas quando o pai fala, é outra situação. Eu lembro da primeira vez que meu pai me chamou de pastor. Eu lembro da primeira vez. E isso mexeu com o meu coração. Sabe, amados, porque todos me chamavam de pastor, mas quando o meu pai falou isso, foi diferente. Parece que algo destravou no meu coração. Pais, abençoe os seus filhos. Não use sua boca para amaldiçoar os seus filhos. Abençoe. Talvez os seus filhos não é o melhor do mundo, mas talvez você também não é o melhor pai do mundo. Mas abençoe os seus filhos, diga que o ama. Não espere o dia de amanhã acontecer para que isso possa acontecer. Talvez você não saiba, pai, o tanto que você representa, ou o quanto Satanás já retirou a tua presença de perto do seu filho, colocando sobre você um trabalho que é digno, sim, mas maior ainda é a tua casa, a tua família. E talvez a tua presença, o teu eu te amo, talvez isso vai mudar a história do seu filho, da sua filha.
Sabe, amados, um certo dia, eu pregando uma mensagem sobre como isso, sobre paternidade. Uma filha na fé, ela começou a chorar copiosamente. Mas chorar mesmo assim, de soluçar. Eu desci, fui até lá, eu parei a mensagem, fui até ela, abracei-a. E eu disse, talvez seu pai não vai conseguir voltar aqui. Mas hoje eu quero representar seu pai. E eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão em nome do seu pai. E eu quero te dar um abraço, porque ele pode não ter visto quem você se tornou, mas eu sou testemunha viva do que Deus está fazendo na sua vida. Eu abracei essa filha. Sabe, amados, essa menina, ela nunca mais foi a mesma. Porque é isso que faz. Mas aqui também surge uma outra pergunta. E quando nós sabemos, temos a palavra bíblica que Deus nos ama, mas às vezes nós, mesmo estando dentro da casa de Deus, caminhando com Deus, mesmo estando aqui, nós temos dificuldade de experimentar o amor do Pai sobre nós. Quando nós temos dificuldades de ver Deus como Pai, mesmo sabendo que a Bíblia diz que Ele é. Isso é uma distorção da imagem que nós temos de Deus vinda do nosso Pai terreno. Coloque para mim, fazendo um favor, Salmo 27:10. Salmos 27:10. Uma palavra que vem falar aos nossos corações. Salmo 27:10 vem dizer assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Talvez, amados, você tenha uma visão distorcida de quem Deus é. Talvez você tenha uma visão, e aqui Davi ele estava dizendo, não de qualquer tipo de abandono, ou dizendo que o abandono não dói, não. O que ele estava dizendo é que mesmo se o meu pai me abandonar, o Senhor vai estar sempre comigo, ele estava dizendo. Às vezes nós colocamos mais sobre aquilo que deixaram de fazer, sobre o que o meu pai deixou de representar. Aquilo que meu pai deixou de fazer é o que nós elevamos muito mais do que aquilo que ele fez. Talvez até hoje, nós estamos convivendo com o abraço que nunca aconteceu, a conversa que nunca existiu, a presença que faltou, talvez não teve. A palavra, eu te amo, tem gente aqui talvez que nunca recebeu uma palavra de eu te amo, não sabe nem o que é isso. Sabe, amados, existe um perigo de nós não sermos curados nisso. Nós transformamos a experiência que tivemos com o nosso pai terreno, nós transformamos isso numa lente que nós enxergamos Deus. E se nós não conseguimos enxergar nosso pai terreno como alguém realmente que amamos ou que nos ama, que nos protege, nós vamos ter problema também para interpretar o nosso Deus assim. Mateus 7,11 vem dizer, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus. O que você precisa entender hoje é que pais terrenos são limitados sim, mas Deus não é. Deus é poderoso. Pais terrenos erram. Sim, erram, eu erro. Todos os dias. Mas Deus, Ele permanece fiel ao Senhor. Ele permanece. Pais terrenos, eles abandonam, podem abandonar sim. Mas Deus, a palavra de Deus vem dizer que isso não acontece com o Senhor. O próprio Jesus disse que estaria com os discípulos todos os dias da nossa vida. Sabe, amados, e interessante, algo que eu estava pensando. Eu nunca vi, presbítero Cláudio, os discípulos chamarem Jesus de pai. Você viu alguma vez assim? Nunca chamaram. Chamavam de mestre, de rabi, de amigo, mas de pai não. Mas quando Jesus ia subir para o céu, ele disse assim, olha, eu não vos deixarei órfão.
Eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que os guiará e estará convosco todos os dias da vossa vida. Sabe, amados, isso é um Pai que nos ama. Isso é um Pai que está conosco. O próprio Jesus diz, olha, quem vê a mim, vê o Pai, nós somos um, eu sou a referência do meu Pai. Eu sou a referência do meu Pai. Amados, talvez hoje você precise separar duas coisas aqui. Talvez duas imagens dentro de você. E eu gostaria que você fizesse isso. O teu pai terreno, colocando ele no lugar que ele deve estar. Como alguém que falha, como alguém que tem dores, como alguém que passa dificuldades. Já passou pela sua ideia que talvez o seu pai não deu porque também não recebeu? Já passou pela sua cabeça que talvez ele nunca te abraçou porque também nunca recebeu um abraço? Nunca disse eu te amo porque talvez também não sabe nem como fazer isso? Amados, uma vez eu cheguei perto de uma família que o pai não sabia abraçar. Ele era constrangido a abraçar. Isso é terrível. Mas talvez você tenha essa referência de pai. Mas eu quero que você separe hoje o seu pai terreno da imagem do seu pai celestial. E reconheça o seu pai hoje. Reconheça como alguém que erra, que tem defeitos, que tem problemas. Não cobre do seu pai além daquilo que ele tem capacidade de dar. Talvez Deus está te despertando para algo, para que você seja melhor, para que você dê a seus filhos, para que essa geração que está vindo a partir de você não viva da mesma forma que você viveu. Talvez Deus está levantando a partir de você hoje uma nova visão, porque Deus te ama. Deus deu o seu Filho amado por você e por mim. Eu não posso viver apegado a um passado de dor, dificuldade, de trauma, sabendo que Deus pode fazer através da minha vida, para as minhas filhas, para essa geração, aquilo que Ele quer. E eu quero te convidar nessa noite a você interromper esse ciclo. Ciclo de dor, de trauma. Esse ciclo que talvez trouxe problema para você. Talvez esse ciclo que quando você lembra, como eu disse, dói o seu coração. Talvez você lembra, olha para trás e você diz assim, como eu queria que fosse diferente para eu estar com os meus filhos. Talvez hoje você não recebe o carinho dos seus filhos, porque você também não deu. E não é talvez porque os seus filhos são ruins ou estão caminhando para lá, talvez eles só não tiveram intimidade com você. Talvez não foi gerado isso. Sabe, amados, eu sei o que é a dor de um pai. Quem conhece a minha história sabe disso. Mas todos os dias eu tento ser presente para as minhas filhas. Todos os dias. As minhas filhas se sentem amadas. Está aí minha esposa de prova. Eu tento fazer isso pela Valentina. Eu tento fazer. Às vezes de uma forma que não era o necessário. Talvez deveria dar mais. Mas eu tento de todas as formas fazer para tocar a vida. Para tocar. Dar disciplina, dar caminho. Elevar. Porque paternidade é isso. Paternidade não é colocar comida na mesa. Isso o governo também coloca. E não conhece os seus filhos. Isso Satanás também coloca e não conhece os seus filhos. Paternidade tem tudo a ver com legado. Tem tudo a ver com aquilo que os seus filhos se tornarão, porque você os colocará lá. Seus filhos não nascem prontos. Seus filhos são colocados junto de você, para que você, juntamente com a sua família, possa dar as condições necessárias para essa criança crescer e ser alguém. Sabe, amados,
é sobre transmitir algo para a próxima geração. É sobre não dar tudo. Não entregar de mão beijada. Porque às vezes isso nós estragamos nossos filhos. É não retirar aquilo que nos moldou. Sabe, às vezes como pai nós somos tão egoístas com isso, que nós queremos retirar dos nossos filhos justamente aquilo que nos formou, que nos deu base. E às vezes também, ao extremo, nós queremos tratar nossos filhos como nós fomos tratados por nossos pais. Não é a mesma situação. Não é da mesma forma. Cada caso é um caso, cada estrutura é única. Isso é nós que precisamos. Talvez, como eu disse, você pode estar aqui hoje dizendo, o meu pai nunca teve tempo para mim. Meu pai nunca conversou comigo. Mas se você está aqui, talvez você é filho. Talvez você tenha seu pai ainda. Talvez você tenha sua mãe. Mas talvez hoje você está sendo aqui instruído por Deus para você lidar com os seus filhos. Talvez são filhos que já são casados, que já têm filhos. Talvez você já é avô. Filhos nunca deixam de ser filhos. Filhos nunca deixam de ser os nossos filhinhos, as nossas filhinhas. Talvez Deus está te dando a condição necessária hoje para que você reverta esse caso. Para que você reverta essa cena. Se Deus te deu um filho, uma filha, é porque Ele sabe que dentro de você existe aí talvez alguém que não recebeu sim, mas Ele confiou em você a maior preciosidade, porque a palavra de Deus diz que filhos são heranças do Senhor. São heranças do Senhor. Sabe, amados, minha filha tem 11 anos, vai fazer 12 anos agora, minha filha mais velha. E ela, a esses diazinhos mesmo, ela perguntou, papai, Deus já falou com você? Aí eu não estava muito ligado do que ela estava falando, ela falou assim, eu falei, o que, filha? Ela falou, papai, Deus já falou com você? Eu falei, do que você está falando, Débora? Ela falou assim, Deus já falou com você o que é que eu vou ser? Porque desde novinha, eu falava com ela, Débora, Deus vai falar para o papai o que é que você vai ser. E quando Ele me disser, eu vou orar para que você seja levada ao lugar que Ele sonhou para você. Porque, amados, às vezes nós podemos sonhar para os nossos filhos ser advogados, ser empresários, serem ricos. E às vezes o que Deus está sonhando para os seus filhos são outras coisas. E nós como filhos, como pais, nós precisamos ensinar nossos filhos, a primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Porque toda a vida dele precisará disso. Talvez essa é a maior base. Talvez hoje aqui, você que está me ouvindo, você precisa tomar aqui alguma decisão. E eu quero te dar 3 decisões para você escolher. Talvez a primeira dela, para alguns pais hoje, a decisão será, eu vou voltar para o coração dos meus filhos. Talvez eu vou estar mais presente. Talvez eu vou conversar mais, abraçar mais, vou pedir perdão quando eu errar. Como nós somos ruins para isso, não é verdade? De reconhecer os nossos erros. Eu vou abençoar os meus filhos a partir de hoje. Talvez para você aqui, como filho, a opção para você hoje, ou como filha, você vai ter que dizer, eu não permitirei que a falha do meu pai terreno determine a minha visão ou a minha imagem do meu Pai Celestial. Talvez você vai ter que dizer para Deus, Senhor, trate as minhas feridas. Trate as minhas dores. E talvez para outros aqui, será decisões geracionais. Eu tive que fazer isso um dia. São problemas geracionais.
Talvez hoje você vai ter que se levantar dessa tua cadeira e dizer assim: esse problema ficou até a geração do meu pai, não mais me acompanhará. O meu pai era assim, mas eu não vou ser assim. A minha mãe era assim, mas eu não vou ser assim. A minha casa não terá isso. A minha casa não será dessa forma. Eu decido confiar em Deus. Josué ele chegou para o povo e disse: eu não sei quanto a vocês, o que é que vocês vão decidir, olhando para todo o povo. Milhões de pessoas. Ele disse: olha, eu não sei o que é que vocês vão decidir, eu não sei o que é que vocês vão querer, eu não sei qual é a decisão de vocês, só sei de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é decisão geracional. Talvez hoje aqui, você precisa parar com a ausência e dizer: esta ausência termina em mim. Talvez você precise dizer: essa frieza que eu tinha com meu pai, para aqui, não vai ter essa frieza com os meus filhos. Essa falta de diálogo, não vai ter mais isso com meu pai. Essa rejeição, isso não vai ter com os meus filhos não vão sentir essa rejeição por mim como pai, como eu sentia pelo meu próprio pai. E você pode dizer nessa noite: eu vou construir uma história diferente. Meus filhos serão diferentes. E aqui, nós voltamos ao texto inicial, de Malaquias 4:6. Nós voltamos lá. Somente quando você ter uma consciência disso. Somente quando você entender, primeiro, que talvez a sua visão de pai está deturpada. Segundo, que Deus te ama com todas as forças. E terceiro, que Ele quer curar a sua consciência geracional. Se você ter esse entendimento, nós podemos então voltar para o texto inicial, do qual Deus está dizendo a você e a mim nessa noite: eu vou converter o coração do teu filho a você, e também o seu coração ao do seu filho. E somente isso poderá restaurar a identidade que está faltando sobre o teu filho. Talvez hoje você está entendendo porque teu filho tem tanto problema. Porque teu filho não parece com você. Porque teu filho está gostando das turminhas daí da rua. Porque teu filho está com atitudes diferentes. Sabe, amado, isso aqui pode ter famílias que estão vivendo justamente isso. Filhos que não conseguem ser alguém porque não teve exemplo. E talvez hoje Deus está te dando a oportunidade de resolver isso. Deus está te dando essa condição. Porque Deus, quando Ele restaura o coração de um pai, e também cura o coração de um filho, Ele não está somente e apenas restaurando duas pessoas. Não é só duas pessoas que Ele está restaurando. Mas Ele está mudando. Ele está mudando justamente a história de uma família inteira. Talvez de uma geração inteira. E com isso eu quero te convidar a se colocar de pé. Talvez hoje você precise aqui responder uma palavra. Talvez você precise responder algo ao seu próprio coração. Talvez o que você precisa hoje é perdoar. Talvez você precisa perdoar hoje nessa noite. Talvez você precisa dizer: pai, eu te perdoo. Mas meu pai não está aqui, não tem problema, Deus está aqui, Ele te ouve, Ele sabe o que está no seu coração, a dor que está na sua alma, Ele sabe. Ele sabe a dor que está na sua alma. Ele sabe a dor que você está sentindo. Mas Deus conta com você. Deus conta com você por aquilo que Ele vai fazer. Por aquilo que Ele vai transformar através da sua vida. Talvez hoje só precise de uma mudança de postura. Para as coisas começarem a acontecer.
Eu quero te convidar neste momento, você colocar a mão no seu coração. E você pedir isso ao Senhor. Você pedir isso ao Senhor: Deus, muda a minha história, Senhor. Muda a minha casa. Muda a minha vida, Senhor. Muda quem eu sou. Me ajuda, Senhor, a ver de uma forma diferente. Me ajuda a enxergar aquilo que eu não estou enxergando, a ver aquilo que eu não estou vendo. A amar. Mesmo não tendo sido amado. Dizer eu te amo, mesmo não tendo ouvido isso. Que eu venha ter uma postura diferente, Senhor. Talvez, aqui eu estou falando com mulheres, mães aqui que não conseguem amar, que não conseguem abraçar. Talvez estou falando com pais que não conseguem dar destino aos filhos. Mas talvez eu estou falando aqui com filhos que têm uma dor na alma, tem uma mágoa no coração. E eu quero dizer a você nessa noite, o Senhor está aqui para te curar. O Senhor está aqui nessa noite para mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar esse relacionamento. Talvez não com o seu pai terreno, mas com o Pai Celestial. Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai que não nos abandona e nunca irá nos abandonar. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar no Senhor, Pai, mesmo com tantos traumas, dores que nós temos da nossa família. Paizinho, em nome do Senhor Jesus, manifesta com o teu poder, com a tua graça. Paizinho, manifesta com a unção do Senhor. Faça o teu milagre acontecer, Senhor. Derrama com a tua potente mão, Senhor. E que o teu milagre venha sobre as famílias. Que o Senhor possa derramar com o teu poder e graça, restaurando corações, restaurando a alma, curando as feridas, Senhor. E que tudo, Pai, tudo, seja para a tua honra e a tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém?